Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti e sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Esse é o segundo vídeo da série de contabilidade básica para investidores. Veja o card acima para ver o vídeo de introdução. Vamos entender o que é e a importância do demonstrativo de resultados do exercício, além de como analisar e encontrar algumas vantagens competitivas das empresas através dele. Nosso canal é uma pequena área de estudos com o único objetivo de aprender e compartilhar ideias sobre o tema de investimentos e finanças. Estude e desenvolva sua própria forma de investir e criar seu patrimônio. Não vamos recomendar nenhum ativo específico. Lembrando que estamos usando como base o livro de Mary Buffett, Warren Buffett e a Análise de Balanço, ex-nora de Warren Buffett, o maior investidor do mundo, dono da holding Berkshire Hathaway. Temos um vídeo sobre Buffett, sua trajetória e um pouco sobre sua empresa. É só clicar no card que o vídeo irá abrir em outra aba para você. Também utilizaremos dados oficiais das empresas disponibilizadas nas bolsas de valores brasileira e americanas. Conforme informado no vídeo de introdução, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, que como nós usa o buy and hold como filosofia de investimentos, busca informações específicas das empresas nos demonstrativos de resultados do exercício, nos balanços patrimoniais e nos fluxos de caixa. Com essas informações, ele decide se realiza ou não o investimento na empresa. Como ele disse, nunca invista em um negócio que você não entende. Então vamos para as principais rúbricas do demonstrativo de resultados do período. Em primeiro lugar, devemos lembrar que os resultados são informados para um determinado período, trimestral, semestral ou anual. O que vai definir a sua frequência de análise dos resultados é o risco que a empresa representa na sua carteira. Empresas mais arriscadas devem ser acompanhadas mais de perto. A questão passa a ser então como identificar os riscos de uma empresa. Iremos responder essa questão conhecendo seu setor e como ela compete e atua nele. Devemos analisar a empresa como um todo e não somente um número sem entender seu contexto para o negócio e para o setor em que ela atua. Como exemplo, empresas do setor elétrico tendem a ter uma previsibilidade maior de resultados do que empresas do setor de varejo. Isso é traduzido em receitas e lucros menos voláteis, além de margens mais consistentes. O que vai definir qual dos setores ou ambos vão estar na sua carteira é a sua tolerância ao risco. E quanto maior o risco, maior o retorno. A gestão de risco e a exposição a ele é totalmente individual. Aqui temos as principais rúbricas de um demonstrativo de resultados do período para uma empresa SA. A receita líquida é a primeira linha e vamos iniciar por aqui. Na verdade, após a receita bruta ser deduzida dos impostos sobre os produtos e ou serviços. É simples, entra tudo o que foi vendido no ano, produtos e ou serviços. Como qualquer número, sozinho não representa nada. É importante verificar se há consistência. Lembrem-se dessa palavra, durante os anos, ou seja, receita crescendo a um ritmo mais ou menos uniforme ou sem grandes solavancos. Os custos devido aos produtos vendidos e ou aos serviços prestados representam a primeira dedução da receita líquida. Matéria-prima, por exemplo. A receita líquida deduzida dos custos dos produtos e ou serviços resulta no lucro bruto. A primeira margem que Buffett verifica é a margem bruta, que é a relação entre o lucro bruto dividido pela receita líquida. Buscamos empresas com vantagens competitivas, e Buffett verificou que bons negócios possuem margens brutas consistentemente altas, razoavelmente acima de 40%. As próximas rúbricas são as despesas de vendas gerais e administrativas, salários, frestas, comissões, etc. Despesas de pesquisa e desenvolvimento, treinamentos, novos produtos. Aqui valem algumas explicações. Sobre a primeira linha de despesas VGA, podem variar muito dependendo do setor em que a empresa atua, mas em geral, quanto menor, menos competitivo é o seu ambiente setorial e ou ela demonstra alguma vantagem competitiva. As despesas com P&D são mais complexas e quanto maiores, mais difícil o mercado da empresa. Essas despesas podem determinar a viabilidade ou não de um negócio, por exemplo, empresas do setor farmacêutico ou do setor de tecnologia. O EBITDA ou LAGIDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Representa o lucro bruto deduzido das despesas de vendas gerais e administrativas e das despesas com pesquisa e desenvolvimento. A margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida. É conhecida como margem de chão de fábrica, pois representa o lucro devido às atividades operacionais da empresa. É um número muito importante para possíveis comparações, sempre se levando em consideração com outras informações relevantes e o conhecimento sobre a empresa e sua área de atuação. A depreciação e a amortização não representam redução de caixa. Vamos ver isso no fluxo de caixa. Como exemplos, um veículo, depreciação por ser um ativo tangível, ou um software, amortização por ser um ativo intangível, são comprados em um determinado momento e seus valores contábeis são diluídos durante 5 anos no caso de veículos, e podem variar muito para o software. O EBIT, sigla em inglês para lucro antes de juros e impostos, também fornece uma relação importante com a receita líquida. O EBITDA após a dedução de depreciação e amortização nos dá o EBIT. Resultado financeiro representa o quanto a empresa recebeu em juros sobre seus investimentos e ou pagou de juros sobre sua dívida.
Aqui é possível entender a estrutura de capital da empresa. Quanto maior a dívida da empresa, mais alavancada ela é, ou seja, sua estrutura possui maior quantidade de capital de terceiros e menos capital dos sócios. Mais uma vez, é importante entender o setor de atuação da empresa. O setor elétrico é normalmente um setor alavancado devido à grande necessidade de capital. Por outro lado, algumas empresas não possuem dívidas e sim um grande volume de dinheiro em caixa, o que rende juros sobre aplicações financeiras. As empresas devem pagar imposto de renda sobre o lucro aferido no período. Algumas possuem algum tipo de benefício fiscal relevante, mas não devem ser considerados para definir uma compra ou venda do ativo. Após a dedução dos resultados financeiros, os impostos devidos representam a última linha dos descontos antes do que realmente importa. O lucro líquido é o que remunera o sócio da empresa. A margem líquida representa o que de fato fica com o sócio em relação à receita líquida. Warren Buffett e nós aqui do canal estamos interessados em negócios consistentes, sempre se lembrem disso. Quando esse negócio demonstra crescimento consistente dos lucros durante os anos, a cotação acompanha e proporciona ao acionista um ganho de capital. Esse é um dos meios que o sócio ganha quando possui uma porcentagem das empresas através das ações. Os outros meios estão relacionados ao caixa da empresa, que, em última instância, tem origem no lucro. Vamos ver no vídeo sobre os fluxos de caixa os proventos, que são os dividendos e os juros sobre o capital próprio, e a recompra de ações. Vamos ver dois demonstrativos de resultados de empresas, uma brasileira, a WEG, e uma americana, a Nike. Lembro mais uma vez que essas escolhas não são uma recomendação de compra de nenhum dos ativos. A WEG é uma empresa brasileira que atua no setor de motores elétricos para a indústria e para o uso doméstico, além de desenvolver e implementar projetos de usina hidrelétricas, solares e eólicas. No canal teremos vídeos sobre o case das diversas empresas viáveis para estudos. A WEG receitou quase 12 bilhões de reais no ano de 2018, mais precisamente 11 bilhões 970 milhões de reais. Porém, o setor em que a empresa está inserida necessita gastos relativamente altos com material para produção. Os custos dos produtos vendidos foi de 8,5 bilhões de reais, aproximadamente 71% da receita líquida. Assim, o resultado bruto da WEG após dedução desses custos foi de 3,4 bilhões de reais. Isso representou uma margem bruta de 29%. Vimos até aqui que o investidor da WEG deve estar ciente que a empresa necessita controlar bem seus gastos com material, pois seus custos são elevados para o total receitado. Qualquer variação desse valor para cima pode representar uma perda importante das margens do negócio. As despesas com vendas gerais e administrativas foram de 1,7 bilhões de reais. Apesar de serem menores que os custos dos produtos, as despesas VGA são relevantes na WEG, mas vemos que a empresa cresceu alinhada com seus custos. Assim chegamos a um número importante a ser analisado, o EBITDA, que totalizou 1,8 bilhões de reais, representando uma margem de 15,2%. Ao descontarmos o valor de depreciação e amortização no valor de 317 milhões de reais, verificamos que o EBIT é de 1,5 bilhões de reais. São números bons? Vamos ver mais à frente. A WEG, apesar da grande exposição ao dólar, uma vez que aproximadamente metade da receita vem das operações de fora do Brasil, não tem o resultado financeiro impactado negativamente. Isso também porque ela possui uma dívida líquida negativa. Também vamos ver esse importante número no balanço patrimonial da empresa. Assim, após o pagamento de impostos devidos, o lucro líquido da WEG em 2018 foi de 1,33 bilhões de reais, com uma margem líquida de 11,4%. Ótimo, a empresa reportou lucro em suas operações. Agora, e a consistência do lucro e os demais números apresentados? Lembrem-se que devemos buscar empresas que performam bem por anos. É delas que devemos ser sócios para o longo prazo. Vamos ver alguns gráficos interessantes. O primeiro gráfico de receita líquida e seu crescimento anual permite verificar que a receita líquida variou positivamente de 4 para 12 bilhões de reais em 8 anos, com crescimento em quase todos os anos analisados, com exceção de 2016, mais um sinal de consistência da empresa. O gráfico de evolução do EBITDA demonstra o mesmo padrão da receita líquida e, portanto, crescimento maior da receita em relação aos seus custos, sobrando mais dinheiro das operações, do chão de fábrica. A constância no crescimento do EBITDA praticamente garante um lucro crescente para a empresa, desde que essa não esteja alavancada, que significa alta dívida em relação ao seu EBITDA. Isso comprometeria seu resultado financeiro e reduziria o seu lucro. Agora vamos ver o gráfico lucro líquido e sua variação ano a ano. O lucro líquido da WEG aumenta em 3 vezes em 8 anos. Essa é a consistência mais importante que procuramos. Empresas que produzem lucros crescentes por longos períodos de tempo. A WEG possui margens consistentes na ordem de 30% para a margem bruta,
15% para a margem EBITDA e 12% para a margem líquida. Também devemos lembrar que as margens de uma empresa devem ser interpretadas considerando as nuances do seu setor de atuação. A WEG atua em um setor altamente competitivo globalmente e com grande demanda de capital. Assim, temos a lógica básica do mercado de ações. Cotações das ações da WEG sobem conforme o lucro reportado ano a ano pela empresa, resultando em um retorno de 450% desde 2011. Em termos de resultados históricos, vemos uma empresa para estar na lista de possíveis companhias para ser sócio para o longo prazo. No próximo vídeo, vamos estudar seu balanço patrimonial. A Nike é uma empresa americana que atua no setor de vestuário esportivo. Com uma das marcas mais famosas do mundo, ela produz tênis, itens de vestuários e acessórios. Também teremos vídeos mais detalhados sobre empresas americanas, a Nike inclusive. A Nike receitou aproximadamente 39 bilhões de dólares no ano de 2019, com fechamento contábil em maio de 2019. Ao contrário da WEG, o setor de atuação da Nike não é tão intensivo em gastos relativos ao produto. O custo dos produtos vendidos foi de 21,6 bilhões de dólares, representando aproximadamente 55% da receita líquida. Portanto, o resultado bruto da Nike foi de 17,4 bilhões de dólares, com margem bruta de 45%. Contudo, os gastos administrativos e com propaganda são relevantes, aproximadamente 12,7 bilhões de dólares ou 33% da receita líquida. O negócio da Nike requer investimentos constantes em propaganda e desenvolvimento da marca. O EBITDA da Nike fechou o ano contábil de 2019 em 5,6 bilhões de dólares com margem de 14%. Assim, após o pagamento de impostos devidos, o lucro líquido da Nike foi de 4 bilhões de dólares, com margem líquida de 10%. Agora temos um número importante para empresas americanas, o lucro por ação. Ele representa um método importante de retorno para os acionistas. Empresas americanas tendem a comprar as próprias ações para aumentar a participação de seus sócios em seu negócio. Isso ocorre porque dividendos são taxados em 30% de imposto de renda, diminuindo a sua atratividade como retorno. Temos mais uma empresa interessante em termos de resultados de suas operações. Vamos verificar a consistência desses números. Como a WEG, a Nike apresenta crescimento consistente da receita líquida, como podemos ver no primeiro gráfico. Em 10 anos, a Nike multiplicou por 1,5 sua receita líquida. O segundo gráfico de evolução do EBITDA também demonstra o mesmo padrão da receita líquida, com evolução de 150%. O terceiro gráfico de lucro líquido demonstra uma evolução constante, com exceção do ano de 2018. No terceiro trimestre, uma alteração na aferição dos impostos, a Tax Cuts and Jobs Act e um gasto elevado em publicidade impactaram seu resultado anual de forma pontual. Devemos avaliar se uma queda eventual nos resultados de uma empresa é ou não relevante para o longo prazo. Aqui parece que não é o caso. Mais uma vez, assim como a WEG, as cotações das ações da Nike subiram consistentemente nos últimos 10 anos, um retorno de aproximadamente 414%. Portanto, temos mais uma empresa interessante em termos de resultados para a lista de possíveis companhias para ser sócio para o longo prazo. No próximo vídeo, vamos estudar os balanços patrimoniais da WEG e da Nike. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e sua dúvida. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para novos vídeos. Muito obrigado a todos.